ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Glória a Deus, aleluia, graça e paz, Deus abençoe a sua vida grandemente. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 2 do livro dos Gênesis. O capítulo 2 do livro dos Gênesis é composto por 25 versículos. Não é? Nós vamos meditar nos versículos, um por um, a cada leitura, progressivamente, e observando tudo bonitinho, da maneira que Deus fez, da maneira que Deus deixou de fazer. No capítulo número 1, nós temos o resumo da criação do céu, da terra, do mar, dos peixes, do espaço vazio entre as águas. Que espaço é esse? A terra, o surgimento da terra, que a terra era uma só, depois ela se dividiu, né? Como nós conhecemos, são 5 continentes, antigamente era Pangeia. Sabemos que os continentes, eles se coincidem, se for juntar eles como quebra-cabeça, não é? Nós vemos tudo isso daí, nós tivemos um baita resumo. Se você quiser saber o que aconteceu no capítulo número 1, é só ir lá pesquisar a playlist Gênesis capítulo de número 1 nas plataformas, não é? Das redes sociais, você vai achar aí nas plataformas. No capítulo número 2 do livro dos Gênesis, a palavra de Deus inicia assim: assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. No versículo 1 do capítulo 1, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. E nos versículos posteriores, até o versículo 31 do capítulo de número 1, nós vemos como foi esse processo de criação. O que veio primeiro, o que veio depois, a sequência, as ordens, tudo milimetricamente calculado para que nada seja confuso e tudo seja perfeitamente dentro dos padrões corretos. E o mundo é como é porque teve uma pessoa que organizou e orquestrou tudo isso aí. Mesmo os cientistas não acreditando em um Deus, eles declaram que é impossível tudo isso que existe ter acontecido dessa maneira. É como se eles equilibrassem o universo inteiro em um único fio de cabelo. É tudo milimetricamente calculado. O fio de cabelo é exatamente aquele peso. Se houvesse uma mudança para mais ou para menos, o universo inteiro entrava em colapso e se veria uma destruição, ou seja, seria destruído. Mas está tudo milimetricamente calculado, muito bem orquestrado, muito bem posicionado. Então é óbvio que existe alguém que orquestrou, direcionou tudo isso daí. É impossível uma coisa dessa ser obra do acaso, tem que ser muita sorte. É como se você ganhasse na Mega Sena durante 70 anos seguidos, cara. Todo ano você joga sozinho na Mega Sena e ganha todas as vezes, todos 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões, seja lá o número da Mega Sena. É como se você jogasse na Mega Sena todos os anos e ganhasse sozinho todos os anos durante 70 anos. É muita sorte, cara, é muita sorte mesmo. Você precisa, a probabilidade do mundo ter sido criado por acaso é essa. É quase que impossível, isso é praticamente impossível. Tem aí alguém que criou um mundo, orquestrou um mundo, não foi sorte, não foi por acaso. Você não é um acaso, você não é um erro. Tá? Se as pessoas dizem que você é um erro, não acreditem nelas. Você é imagem e semelhança de Deus, você foi criado para adorar e exaltar
um ser totalmente supremo, bondoso, caridoso, que cheio de compaixão e de misericórdia. Porque se não fosse a compaixão e a misericórdia dele, todos nós estaríamos condenados ao inferno. Porém, ele nos deu a permissão de entrarmos na tua casa, entrarmos no teu reino e sermos livres da condenação eterna e termos livre acesso à vida eterna que só ele pode dar, tá bom? Ele é um homem cheio de amor e compaixão, tá? Misericórdia é imensurável, não tem como medir as misericórdias do Senhor. Então, no versículo 1 vemos que tudo foi criado da maneira que foi criado. Os céus e a terra, os versículos anteriores vão explicar, né, como surgiu a terra, como surgiu os animais, como surgiu as águas, as divisões das águas, o céu, o sol, a lua, as estrelas, as galáxias, tudo ali tá no versículo 2 ao versículo 31 do capítulo 1 do livro dos Gênesis. Tudo ali vai esclarecer suas dúvidas, tá bom? Versículo 2: E havendo Deus acabado no dia 7º sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra, no dia 7º ele acabou. A gente tem a mania de falar que Deus trabalhou durante 6 dias e no 7º dia Deus descansou, não é? Mas aí vemos que no 7º dia ele acabou toda a sua obra e descansou ali no 7º dia. Descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Mas ele terminou toda a sua obra no 7º dia. É bem claro o versículo aqui, ó. E, havendo Deus acabado no 7º dia a sua obra. Ele não acabou toda a sua obra no 6º dia. Ele acabou toda a sua obra no 7º dia. E só quando ele acabou que ele foi descansar. Então nós vamos estar bem clara a palavra de Deus. Nós temos a mania de falar, Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Não, a palavra de Deus está bem clara. E havendo Deus acabado no 7º dia a sua obra. Deus acabou sua obra toda no 7º dia. E ele tirou o restante do dia para descansar. Tá bom? Quando nós falamos disso aqui, o dia para Deus é relevante, não é um dia com 24 horas, porque Deus não está preso no cosmos do espaço-tempo. Deus está acima do espaço-tempo. Tanto é que Deus criou o espaço-tempo. As horas, os minutos, os segundos, os milésimos de segundos, os centésimos, tudo milimetricamente calculado ali, foi tudo orquestrado por Deus. Ele criou, colocou em ordem e botou para funcionar, certo? E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. No 7º dia, onde ele finalizou sua obra, ele viu que era bom, ele gostou, ele observou tudinho, ele não fez ali e ficou, legal, vamos pro próximo passo. Não, ele criou, observou, gostou, viu que era bom e deu continuidade ali. Ele não foi feito às tortas e à direita. Não existe linhas tortas de Deus. Foi lançado no Netflix, As Linhas Tortas de Deus. Deus não tem linha torta. Não existe linha torta com Deus, gente. Não, não. Esse negócio não existe, não tem cabimento, não faz nexo, não tem nada de coisa, não faz sentido. Não existe linhas tortas. Deus não existe as linhas tortas de Deus, as linhas retas de Deus. Isso não existe, gente. Não cai nessa história não, tá? Deus é muito bem organizado, muito bem orquestrado, ele não faz nada às tortas e à direita. Isso com ele, esse negócio de vou fazer, vamos ver o que dá depois, não é com ele não. Ele faz e observa, gostou, não gostou, ele recomeça. Se ele não gostou, ele traça um plano de ação, porque ele criou a raça humana, gostou da raça humana, só que depois, lá pra frente, ele viu que a raça humana errou, pecou, cometeu vários crimes,
E Deus, além de destruir a raça humana e recomeçar do zero, ele preferiu armar um plano de ação. O Cordeiro de Deus que foi crucificado antes da fundação dos séculos. Então, Jesus Cristo, antes mesmo do planeta Terra ser terra, das terras, dos animais, dos seres vivos, dos verdes, da fauna e da flora ser criado, já estava no plano de Deus o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário para a redenção da humanidade. Porque Deus já sabia, em sua onisciência, que a humanidade ia pecar contra Deus, ia se desviar de Deus, ia fugir da presença de Deus. Deus, sabendo disso, ele já armou um plano de ação, além dele não fazer, além dele destruir tudo, ele preferiu armar um plano de ação chamado Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, antes mesmo da fundação dos séculos, antes mesmo da criação do mundo. Jesus Cristo já havia sido crucificado, ou seja, estava no plano a crucificação de Jesus Cristo para a salvação da humanidade. Então Deus abençoou o dia que descansou de toda a sua obra maravilhosa, de toda a sua obra que ele criou, orquestrou, organizou, né? Não que Deus precisasse de descanso, né? Mas ele tirou isso aí para dar um exemplo, para deixar claro que não vamos se matar de tanto trabalhar, né? A gente precisa tirar um dia aí para comer um churrasco, para ir para praia, dar um mergulho na piscina, ir pro rio, para represa, alguma coisa assim, pescar. Tem que ter um dia aí só para você e sua família, cara. Não vai se matar de trabalhar, você tem que tirar um dia com a sua família, tem que tirar um dia com seus amigos, né? Se divertir, jogar, quem sabe, aquela bolinha, você que gosta de jogar uma bolinha com seus amigos, sem palavrão, sem briga, sem quebrar, sem xingar, sem palavras ofensivas. É apenas um divertimento, independente de quem ganha, de quem perde. É um entretenimento, o que importa não é ganhar e nem perder, mas as pessoas que estão reunidas ali para o divertimento, tá bom? Isso que é realmente importante. Se perder ou ganhar é consequência. Tem espírito esportivo daí, tá bom? Versículo de número 4, ele vai falar como foi a criação do Jardim do Éden, né? Começa assim o versículo número 4 do capítulo 2. Estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados, no dia que o Senhor Deus fez o céu, fez a terra e os céus. Veja que coisa interessante, a terra está sempre no singular e céu está sempre no plural. Então existe mais de um céu e terra só existe uma, tá? Deus só criou uma terra, hoje está dividida em 5 continentes, mas ela é uma terra só, ela é unificada, ela é uma única terra. E céus existem vários, inclusive existe o céu que a gente vê com nossos olhos, existe o céu que precisa de binóculo para ver, binóculo que fala, né? Esqueci agora a palavra correta. Esqueci agora a palavra correta que fala, mas precisa de um suporte para poder ver, que é o céu das estrelas, do cosmos. E existe o céu dos céus, onde está Deus habitado no alto sublime trono, lindo, bonito lá, tranquilo, sendo adorado pelos santos anjos, santo, santo, o Senhor dos exércitos, aleluia. Então a terra ela está no singular e céus está no plural. Nós vemos isso claramente, que Deus criou céus, vários céus, esses 3 céus, e criou uma terra só. E essa foi as origens está nos versículos anteriores aí do capítulo de número 1 dos Gênesis. No versículo de número 5 diz assim: toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Então veja que coisa interessante. Deus disse: cria-se erva verde, todo tipo de erva verde, todo tipo de planta, seja criado. E houve um processo, tá? Houve um processo de formação. Toda planta do campo ainda não estava na terra. Toda a fauna e flora que existe nos dias de hoje ainda não estava naquela época, da época de Adão e Eva,
antes de Adão e Eva, melhor dizendo, ainda não havia florado na terra, ainda não havia sido nascido. As várias espécies de planta, de fauna, de flora, de todas as plantas que existem, ainda nem toda espécie ainda havia existido, ainda não estava na terra. Existia apenas poucas espécies de plantas, de árvores que estavam ali na terra. Muitas delas ainda não estavam. É, ainda nem toda a erva havia brotado no campo, ainda havia muita tipo de planta, muito tipo de vegetação que ainda não havia brotado da terra, que ainda não havia nascido, que ainda iria nascer, não é? Quando Moisés estava escrevendo isso aí, antes de Adão e Eva ser criado, nem toda a erva do campo ainda tinha sido brotado, já estava ali na terra, já estava semeado, era só brotar. E um dos motivos pelo qual elas ainda não havia brotado, um dos motivos que ela ainda não havia surgido da terra e crescido como as outras, é porque ainda não havia homem para lavrar a terra. Então, desde o princípio, Adão e Eva foram criados para cuidar da terra, para lavrar a terra, para ser os cuidadores da terra. A nossa obrigação como ser humano é cuidar da terra, lavrar a terra, não ser ganancioso, não ser bocó, né? Isso é coisa de imbecil, desmatamento ilegal. Tem que saber a quantidade certa, a maneira certa, não é chegar chegando só para ir ganhar dinheiro, não é só ir cavando buraco para ir garimpando aí de maneira ilegal, tem todo um processo, tem toda uma questão aí de ser observada da fauna, da flora, do meio ambiente, não é de qualquer jeito, não seja um ingrato, um indevido irresponsável, tá bom? Não seja um indevido irresponsável, tem todo um processo aí. Então, o ser humano foi criado para lavrar a terra, para cuidar da terra. Ainda não havia sido criado ainda os seres humanos, a raça humana. Ainda estava a terra ainda estava em processo de criação, de construção, de formação. Poucas ervas ainda havia sobre a terra, algumas ainda não havia brotado, até porque não via chuva, não existia chuva na época, a chuva não existiu até o dilúvio, tá? Por quase 1000 anos depois da criação do homem, depois que Adão e Eva foram criados, por quase 1000 anos aí, não houve chuva. Então, se não houve chuva, era o quê? Como as plantas cresciam, como elas eram regadas, porque há necessidade da chuva por fotossíntese, etc. Se não chovia, qual era o processo, né? Qual era como se fazia, como era orquestrado? Eu acredito que você já ouviu falar em geyser, né? Geyser, lá nos Estados Unidos tem muitos geysers. O que é o geyser? É uma água muito quente que sai de dentro da terra. Olha só que interessante o versículo de número 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa gloriosa. Não havia chuva, mas saía vapor da terra. Este vapor são os geysers que saíam da terra, muito quente. Quem já conhece, já viu. Se você não conhece, nunca viu, sugiro pesquisar no Google. Você tem uma ferramenta muito boa de pesquisa. Pesquisa sobre os geysers, como eles funcionam. Você vai ver aí, é uma água quente que sai debaixo da terra, uma baita de uma pressão, chega até uma certa altura aí e vai evaporando e vai molhando e vai regando aos poucos aí a terra. Era assim que a terra era regada, era assim que Deus regava a terra antes do dilúvio. O dilúvio foi a primeira chuva a acontecer no mundo foi o dilúvio. Antes do dilúvio nunca se havia chuva, era tudo o vapor dos geysers que saiu debaixo da terra, que regavam toda a terra, era toda a terra, então era muito geyser em ação, tinha muito geyser ativo aí, regando a terra por todos os cantos, por todos os lados. Glória a Deus. Versículo de número 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra,
e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Olha que interessante. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Como Deus fez isso, eu não sei, só sei que Deus fez. Deus não fez o homem do barro, não. Ele não fez um bonequinho de lama. Não, 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 não. É muito bonito nós pensarmos que Deus pegou o barro, a lama e fez o homem com uma forma de barro sólida, semissólida, que é a lama, a argila, que dá para modelar, como se fosse uma massa de modelar, que modelou ali, que Deus foi lá e modelou bonitinho, colocou ali, desenhou certinho, bonitinho. É muito lindo nós pensarmos nisso, é muito magnífico nós pensarmos nisso, nós temos essa imaginação, louvado seja Deus, é uma imaginação louvável, Deus ama pessoas que têm esses pensamentos inocentes, que sejam louváveis a Ele, isso é um pensamento inocente, né? Errado, mas é inocente. Deus ama quando a pessoa é inocente e leva em consideração o poder de Deus em todas as suas questões. Mas não foi do barro que Deus fez o homem. Deus fez o homem do pó. Pó da terra. Aquela areiazinha que você... Quem anda em estrada de terra lá, pega aquela areiazinha ali e cai aquela areiazinha. Então, esse daí é essa areia fina aí que a gente encontra aí de vez em quando aí pelo... Quem anda muito estrada de terra, muito estrada de barro, tem essas areiazinhas, isso aí é o pó, né? Essa poeira aí. Então é dessa poeira, é desse pó da terra. Então Deus fez o homem da poeira da terra, do pó da terra, da poeira da terra. O homem foi feito de micros grãos de micros grãos de areia. Foram micros grãos de areia, micros grãos de pó de terra que foi ali usado para a formação do homem, para a criação do homem. Não foi feito de um barro, não foi feito de argila, foi feito do pó, tá? Então é o pó da terra. Quando você vê uma estrada de terra muito seca, aí passa um carro muito rápido, levanta aquela poeira de terra lá que você fica até falta de ar de tanta poeira de terra, entra até cisco no olho. Então é dessa poeira de terra aí que o homem foi feito e foi criado por Deus, tá bom? O versículo número 7 é bem explícito em dizer pó da terra. Depois que o homem foi feito do pó da terra, ele ainda não havia vida, era apenas um manequim. Era apenas um manequim, era apenas uma escultura de barro, uma forma de vida, uma forma de barro, algo sem vida, sem nada. Não tinha nada, é como se fosse um manequim, apenas um pedaço de barro unido ali, de pó de terra junto, não tinha nada, nada. Era oco, totalmente vazio, não tinha nada. Aí Deus vai e sopra em suas narinas o fôlego de vida. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Antes de Deus soprar o fôlego de vida no homem, ele era oco por dentro. Ele era vazio por dentro. Talvez vocês estejam se sentindo assim. Talvez você esteja da mesma maneira, vazio por dentro, oco por dentro, totalmente vazio, totalmente oco por dentro. Você sente um vazio gigante, um vazio gigantesco. Sabe o que é isso? Falta do fôlego de Deus. É falta do fôlego de Deus. É falta de Deus na tua vida. Não é de dinheiro, não é de mulheres, não é de riquezas, não é de carro, não é de roupas, não é de amigos, é de Deus.
Você usa até drogas ilícitas para encher esse vazio, para completar esse vazio. Você fuma, você bebe, você fuma maconha, usa crack, usa outros tipos de drogas. Tudo isso para preencher o seu vazio. Tudo isso para você se sentir bem, para você se sentir melhor. Mas falar aqui para você, essas porcaria que tu usa é passageira. Passa, 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 passa. Isso tudo passa. Mas o fôlego de vida de Deus dentro de você é eterno. Deus é eterno. O fôlego de vida de Deus na sua vida vai ser eterno também. Deixa Deus soprar na sua vida. Deixa Deus te encher por dentro com fôlego de vida. Deixa Deus te dar vida. Deixa Deus te dar esperança. Deixa Deus te dar alegria verdadeira. Abandona o álcool. Abandona os vícios, o fumo, as drogas. E tenha algo concreto dentro de você. A essência, o fôlego de Deus, o ar de vida que só Deus pode dar. Você está oco por dentro. Quem sabe esteja pensando em se matar, cometer suicídio. Quem sabe você acha que é melhor tirar sua própria vida. Quem sabe você está tão vazio que as pessoas te desprezam, as pessoas são terríveis assim mesmo. As pessoas, infelizmente, além de amar umas às outras, com amor fraternal, dar atenção umas para os outros, infelizmente, na maldade, ela acaba desprezando as pessoas. Isso causa ódio, remorso, angústia, depressão, onde as pessoas preferem não existir. Preferem que a sua existência tenha sido um erro. Ei, a sua existência não é um erro. A sua existência não é um erro, cara. Ei, garota, sua existência não é um erro. Não. Quem sabe tentar te abortar. Ninguém gosta de você. Ninguém tá nem aí pra você. As pessoas falam que você não presta, que você é uma desgraça, que pra elas era melhor você estar morto, você não existir. Ei, não dá atenção pra esses babaca. É bando de babaca. Bando de instrumento do diabo. Bando de sem noção. Não liga pra eles. Eles não sabem o que estão falando. Não sabem. Você é especial. Você foi feita à imagem e semelhança de Deus. Você foi feita para ser a imagem e semelhança de Deus. Você foi feito para sorrir. Sorria. Você não foi feito para ser triste, para viver em tristeza. Não, 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 não. As tristezas, elas existem, infelizmente. Esse oco por dentro, esse vazio por dentro, que só te aperta, essa solidão, que só faz você querer ficar mais longe das pessoas para não se machucar mais. Você tem medo de abrir o seu coração para as pessoas porque você já foi machucado demais. Você já foi machucada demais. Deus, da sua época de escola, as pessoas te tratavam como um lixo. As pessoas só vinham te procurar para ganhar nota, para fazer trabalho, te tratar como um capacho. As pessoas te tratam como capacho, sempre te trataram assim. Ei, existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. E ele não fez você para passar por essa situação. Você não é um lixo. Você existe. Você é mais do que isso. Deixa Deus soprar o fôlego de vida em você. Deixa Deus fazer parte da sua vida.
Deixa Jesus Cristo fazer parte da sua vida. Ei, deixa Jesus fazer parte da sua vida. Tem coisas lindas e maravilhosas para você. Esse vazio que você está sentindo dentro de você, só Deus pode preencher. Só Deus pode encher esse vazio. Quando Deus fez o homem era vazio, era oco, não tinha nada. Mas Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito ser vivente. O homem passou a viver, o homem passou a ter vida. Deixa Deus soprar nas suas narinas. Deixa Deus entrar na sua vida. Deixa Ele fazer parte da sua vida. Deixa Ele soprar em você. Você é especial, cara. Ei, garota, você é especial. Existe um Deus no céu. Tá doido pra te dar um abraço. Eu sei que você tá com medo. Você tá com medo porque as pessoas te desprezam e para todo mundo que você abriu seu coração, você só quebrou. Para todo mundo que você abriu seu coração, as pessoas só brincaram com você, só te trataram como nada e você tá sofrendo por isso. Por isso que você tem medo de se abrir com as pessoas, porque tem medo de ser machucado, porque a pior dor que existe é a dor do coração. Um coração machucado não se cura facilmente. Não é qualquer ferida, um coração machucado, um coração dolorido. Não é qualquer ferida. Não é qualquer remédio que se cura. Não é qualquer coisa que cura um coração machucado e ferido. Não é. Deus criou esse coração. Ele sabe como curá-lo. Deus sabe como curar seu coração. Deus sabe. Deixa Deus curar seu coração. Deus sabe como solucionar. Se você não quiser abrir seu coração de todo para Deus, vai abrindo aos poucos. Vai abrindo devagar. Aos pouquinhos. Você não precisa jogar de cabeça se você não quiser. Você não precisa se abrir de todo se você não quiser. Vai aos pouquinhos, conversando com Deus, falando dos seus medos, dos medos que você tem, das coisas que você passou e das coisas que você passa, dos maus tratos que você passa, das suas intenções, sejam elas até más, quem sabe querendo cometer um suicídio, ou quem sabe querendo matar todo mundo. Todo mundo que já sofreu bullying tem desejo de sair metendo bala em todo mundo, eu sei disso. Eu também já tive esse desejo. Eu também já tive essa vontade. Louvo a Deus que eu nunca agi de uma maneira assim. Mas tem pessoas que acabam agindo. Infelizmente nós vemos pessoas invadindo escolas armados e matando todo mundo. E no final acaba se matando. Isso é ruim, cara. Eu não tenho nem palavras para descrever algo assim. Isso é mágoas, rancor. As feridas do coração se transformaram em ódio e cauterizar a mente. Mas Deus pode curar suas feridas e impedir que você faça uma loucura. Deus pode te transformar em uma pessoa melhor. Deus pode te curar. Conta os seus desejos, as suas falhas. Conta para Deus os seus medos, o que você passa, as suas angústias. Fala tudo para Ele. Conta tudo para Ele. Mesmo que pareça que Ele não esteja ouvindo. Mesmo que você pense, Deus, eu não sei se você está me ouvindo. Deus, eu não sei se você vai ouvir minha oração. Deus, eu não sei se você está aí. Mas eu estou aqui. Dasquete.
Me ajuda. Tasquete, Senhor Jeová, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Clame por ajuda a Deus. Ora a Deus. Esse vazio, deixa Deus preencher. Deixa Jesus Cristo preencher este vazio. Ele te criou. Ele te formou. Você não é um erro. Você não é engano. Não ligue para as pessoas que estão falando esses tipos de bobagem para você. Deixa Deus te curar. Deus não vai te desprezar dessa maneira horrível e desprezível como as pessoas te desprezam. Deus ama um coração quebrantado e contrito, que vem até Ele, um coração aberto, e deposita nele toda a sua confiança. Se você tiver com medo de depositar toda a sua confiança, vai depositando aos poucos. Não tem problema. O importante é que você venha conversar com Jesus, falar com Jesus e deixar Jesus preencher esse vazio que tem em você. E deixar Jesus preencher esse oco que tem dentro de você. Só Deus pode. Senhor Jesus Cristo, Deus de glória, Deus de poder e de misericórdia. Só Tu podes, Senhor Jesus. Só Tu podes, Senhor. Só Tu sabes o que essa pessoa está sentindo. Só Tu sabes o que essa pessoa está passando. Os seus pensamentos, os seus desejos, as suas intenções. Esse coração machucado. Essa pessoa depressiva, angustiada e agonizada. Só o Senhor pode preencher esse vazio. Só o Senhor Jesus pode preencher esse vazio. A tua palavra diz que tu ama pessoas que quebrantado o coração contrito e que o Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito. Não rejeita esses pequeninos, esses meninos, esses meninos, esses homens e mulheres, não os rejeitem. Eles precisam do Senhor mais do que eles imaginam. Eles carecem do Senhor mais do que eles imaginam. Mas estão com medo de acontecer com de novo o que sempre acontece. Desprezo, abandono, aquele olhar de desprezo, aquele olhar penetrante de superioridade que transforma eles em inferiores. Eu sei, Jesus, que Tu não olhas assim. Eu sei, Jesus, que este não é o seu olhar. Senhor, não os desampare. Não os deixe cair em tentação. Levanta as Tuas mãos para estes pequeninos. Não permita que eles cometam suicídios. Não permita que eles vivam depressivamente. Não permita, Senhor Jesus Cristo, que continuem assim. O Senhor não fez a humanidade para viver assim. O Senhor não fez os homens e as mulheres para estarem assim, com este vazio, com este oco, com essa imensidão de dúvidas, rancor, remorso. Senhor Jesus, não os despreze, não os deixe. Eles não têm mais a quem procurar. Eles não têm mais ninguém a quem recorrer. Eles não têm quem a recorrer mais. O Senhor é a última esperança. O Senhor é a última esperança. Não os deixe, não os abandone.
Tenham eles um coração aberto, de braços abertos, dê um abraço neles e diga a eles que vai ficar tudo bem. Diga a eles que vai ficar tudo bem a partir de agora, que eles não precisam mais sentir medo, que é com eles os protegendo em todo instante, a todo momento. E nunca os deixe, Senhor. São filhos teus, são a sua imagem, são a sua semelhança. Tu morreste na cruz do Calvário por eles, Jesus. Não os deixe, não os abandone, muito menos pela sua aparência, que para o homem parece ser uma aparência horripilante e horrenda. Mas eles são pessoas carentes das tuas misericórdias e compaixão. O Senhor é longânimo em benignidade, a sua bondade dura para sempre. Não os despreze. Escuta o pedido do clamor das almas dessas pessoas. O clamor das almas, a voz que não sai, as lágrimas que se derramam. Senhor Jesus, não os abandone. Livrai-os do mal, porque teu é o reino, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida.